Fala, legionário, servo de Deus e de Cristo. Hoje eu quero trazer aqui para nós uma continuação dessa série que a gente tem começado, que é a questão da gente estar firme na rocha, firme em Cristo, sendo abrigo, sendo um porto seguro para sua casa, para sua família, que tanto precisa de você e que tanto necessita em missões específicas que Deus te deu. Vamos lá? O episódio de número 5 se chama Abrigo. A gente estava falando sobre esses dias sobre a coroa do homem. Qual que é a coroa do homem? A coroa do homem é o que está escrito lá em Efésios, né? Cada um recebe a medida de Cristo segundo a sua fé. Ou seja, no meio da sua tormenta, no meio da sua dificuldade, no meio de cada problema e de responsabilidades que o homem tem, a coroa do homem vai ser assumir a responsabilidade dele e tornar aquilo que era uma pedra de tropeço, não vou usar o termo pedra de tropeço, mas aquilo que era uma grande dificuldade para ele, em uma pedra para ser um alicerce, em uma pedra para estar na fundação daquilo que ele está construindo. Vou te dar um exemplo. Já tive muita dificuldade com problema emocional. Hoje eu aprendi a vencer problemas emocionais. Então eu precisei ir para a teoria, para a prática e para a vivência, para que hoje eu pudesse ajudar outros homens que têm dificuldade na sua vida emocional, para que eles possam ajustar cada parte da própria vida e seguir em frente, vencerem. Então esse é um exemplo de uma grande dificuldade que eu já tive, né? E eu venci, graças a Deus. E eu espero que cada um de vocês vença seus problemas. Então, se seu problema é dinheiro, por exemplo, você precisa aprender sobre financeiro, você precisa pegar livros. E eu tenho resumos de livros, eu tenho conhecimento guardado na minha cabeça, eu posso te ajudar. Se o seu problema hoje é a forma que você conversa com a sua esposa, que está faltando sabedoria, vocês não estão conseguindo conversar bem, eu vou lançar 3 vídeos aqui, de domingo para segunda, assim mais ou menos, que vai falar sobre essa questão da gente tratar as discordâncias de conversa, né? Ou seja, a gente muitas vezes não consegue conversar na mesma língua, né, com a esposa. A gente vai tratar isso também. Então, assim, pega esse peso e transforma ele em um fundamento. Pega esse peso e transforma em uma coluna. Ou seja, isso significa vença esse problema e use dele para você ajudar outras pessoas. Então aqui eu tenho um roteiro que eu vou gravar hoje para o Instagram. Presta atenção nisso, ó. O homem maduro não grita, mas ele abriga a sua família, porque entendeu que ser forte não é atacar nem ferir os seus, mas é protegê-los. Então, por exemplo, muitas vezes o homem ele não consegue guardar a sua emoção, ele não consegue, mas ele simplesmente abre mão dela e aí ele deixa o sentimento dominar. Então, quantas vezes você já não discutiu com a sua esposa e xingou ela, falou mal dela para outras pessoas? Isso daí é um peso. Um dia ele carregou o peso, outro dia ele aprende a construir. Agora esse homem sustenta. A esposa descansa nele porque confia. Os filhos crescem porque tem chão firme. E o lar tem paz porque existe um homem que parou de fugir dos problemas. O homem que aprendeu que presença é mais poderosa que discurso. E é isso. Ser casa é isso, segurar o teto quando o vento vem. Em resumo, nesse dia, não fuja dos problemas. Por favor, trate cada problema como algo que você vai investir tempo para vencer. Trate cada problema como algo que você vai investir tempo para vencer. E vamos em oração juntos, trabalhar nesses pontos. Os legionários da aliança, esse grupo, são homens que são cheios de valor. São homens que foram chamados pelo Senhor, levantados nessa última geração, para serem homens guerreiros, homens de valor, que elevam a um nível muito alto a sua própria família. Por quê? Porque primeiro o ministério começa em casa. Esse é um dos encargos que Deus te entregou.
Então você ama a Deus acima de tudo. Você ama a sua esposa em segundo lugar. Você ama depois os seus filhos e família. Depois você ama seus parentes. Depois você ama o próximo. Por quê? Porque na Bíblia ela é toda explicativa. É assim. Que Deus te abençoe. Você é abrigo. Casa de Deus, morada do Espírito Santo e abrigo para sua família. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és muito bom, Deus. Obrigado pelas Tuas maravilhas, obrigado pelo Teu favor. Nós somos apenas morada, uma casa frágil que necessita, Senhor, da Tua proteção, Pai. Tu és aquele que mora aqui dentro e muitas vezes o Senhor tem que sair dela para proteger essa casa, contra o vento, contra a tempestade. Nós, Senhor, Te amamos, ó Deus. Nós amamos ao Senhor. Nós não somos apenas, ó Deus, salvos, mas nós somos também servos. Não somos apenas servos, mas também somos amigos. Que a gente venha se encontrar todos os dias, Pai. Nos encontrarmos em Ti como amigos do Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que pela medida de fé que o Senhor tem nos dado, que a gente venha vencer os problemas e dificuldades. Que o Senhor venha escrever em nós uma história maravilhosa, uma história de vitória. De homens que não fogem dos problemas, de homens que pedem ajuda, de homens que confessam seus pecados, de homens que são vulneráveis na hora correta, na hora de formar comunidade, na hora de ensinar, de homens que têm sabedoria e aprendem com seus defeitos, de homens que honram a esposa e educam e treinam os filhos para a guerra, para vencerem na vida. Que assim seja sobre a vida de cada um que está nesse grupo. Que eles venham, Senhor, a vibrar, Senhor. Vibrar nessa mesma onda que eu tenho recebido do céu, Pai. E corresponder para outros homens também. Em nome de Jesus. Amém. Tamo junto. Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo aí.